Olá pessoal, sou a professora Elaine e nós vamos falar hoje sobre o pós-impressionismo. Antes de falar sobre o pós-impressionismo, é importante dizer o seguinte, que o pós-impressionismo ele não foi um movimento, né, de um grupo de artistas que pregavam a mesma coisa. Cada um tinha um estilo próprio, né, temas diversos. O pós-impressionismo ele só foi um período que aconteceu depois do impressionismo. O impressionismo, eles pregavam a observação da luz solar sobre os objetos, né? Apesar de pregar essa livre expressão do artista, ser anti-acadêmico, dizer que o artista ele poderia representar da maneira como ele queria, os temas diversos, ainda ele ficava preso nessa observação da luz solar, que é justamente o que os pós-impressionistas criticavam. Eles não queriam ficar presos a essa observação da luz solar, só que eles trouxeram essa carga de livre expressão, de poder representar a maneira que quer para dentro do pós-impressionismo. Então, o pós-impressionismo eles tinham um objetivo: estudo da cor, estudo do desenho, a livre expressão do artista. Eles utilizavam as cores fortes. Essas cores fortes, justamente em algumas obras, elas apareciam até aquelas camadas grossas de tinta. Então, eles deixavam aparente justamente essas camadas grossas. As pinceladas sugerem a geometrização, que posteriormente nós vamos falar sobre arte abstrata, tá? Depois dessa geometrização aqui. Então, essas pinceladas grossas, a gente olha, dá a impressão que são formas geométricas dentro da pintura. Apesar de estar representando algo real, a gente consegue perceber essas pinceladas grossas, essas pinceladas aparentes dentro da pintura. Os pós-impressionistas, o primeiro artista que a gente fala é do Seurat, que a obra dele é chamada de pontilhismo. Tá? Professora, por que a obra dele é chamada de pontilhismo? Porque ele é um estudioso da cor. Tá? Então, eles são influenciados também por pesquisas ópticas, né, que dizem que o nosso cérebro, se nós enxergarmos um amarelo e um vermelho bem pertinho um do outro, de longe a gente consegue enxergar o laranja. Então, o que acontece? Eles colocam essas cores perto uma da outra para justamente a parte da mistura ficarmos aos nossos olhos, não sendo misturado na tela. Ele era um estudioso da cor. Esse pontilhismo, ele criava pequenos pontinhos numa obra de arte. Professora, mas você não falou que as pinceladas sugerem geometrização, as pinceladas são grossas, são fortes? Justamente, a gente está falando do pós-impressionismo, onde os artistas eles não tinham um único estilo, são vários estilos diferentes. A maioria dos artistas, eles deixavam essas pinceladas grossas com influência do impressionismo, mas o Seurat aqui, ele é conhecido pelo pontilhismo. Justamente, outro artista que foi aluno do Seurat, Signac, ele foi aluno do Seurat e ele levou essa técnica mais adiante. Então, eles reduzem. No impressionismo, era uma camada, as pinceladas ficavam aparentes, né? A gente via aqueles borrões de tinta. No pontilhismo já vai ser diferente. No pontilhismo, a gente vai conseguir perceber os pequenos pontinhos formando a obra. Essa tarde de domingo na ilha de Grand Jetty,
onde a gente consegue perceber justamente professora, mas a observação da luz do sol aqui, mas a observação da luz do sol não é o mais importante na tela. Aqui ele está justamente trabalhando com essa técnica de que os nossos olhos vai olhar para a tela e vai misturar essas cores posteriormente. Outra obra, a técnica do pontilhismo, então a gente percebe que na obra impressionista, por exemplo, a gente percebe aquelas pinceladas grossas de tinta, né, na horizontal, formando justamente esse efeito do mar. Aqui não, aqui ele vai trabalhar com pequenos pontinhos de tinta. O Signac também é a mesma coisa, a gente consegue perceber, né, esses pequenos pontilhados. A gente consegue perceber as pinceladas formando esses pontilhados. E artistas pós-impressionistas como Cézanne. Então, cada um aqui ele vai ter uma característica diferente. O Cézanne, ele é um estudioso do desenho, ele é um estudioso pictórico. Inclusive, ele é um precursor depois do abstracionismo, onde o artista se comunica através de formas geométricas. Então, aqui ele já começa a trabalhar a geometrização dentro das suas obras. O Cézanne, ele é influenciado pelo impressionismo, ele estudou arte acadêmica, mas ele também busca uma nova maneira de representação. Então, a característica do Cézanne aqui é a geometrização. A Madame Cézanne, a gente consegue perceber isso. Então, a gente percebe essa parte cilindra dos braços dela, né? E essa parte oval bem característica, fazendo o formato do rosto dela, da cabeça dela. Então, aqui ele já começa essa distorção da linha real do desenho. Lembrando que quando a gente está falando, né, de arte moderna, nós estamos falando o seguinte: o artista que ele já não está mais preocupado com a estética, ele não está preocupado com a beleza e ele não está preocupado com a representação da realidade. Então, aqui ele vai distorcer a linha, ele vai distorcer as cores para chegar ao objetivo de representação. Qual que é o objetivo de representação? Expressar o seu interior. Então, essa é a principal preocupação do artista, essa livre expressão dele poder se comunicar da maneira como ele quer. Aí aqui é uma natureza morta, nós conseguimos perceber novamente essa questão da geometrização, né? As frutas, o vaso colocado aqui, a gente percebe as pinceladas, como a professora falou, influenciado pelo impressionismo. E nós chegamos no Van Gogh, que é considerado um pós-impressionista. O Van Gogh, ele não participou de movimento nenhum. Na verdade, ele ficou bem isolado, né, em Arles, pintando. O Van Gogh tem um histórico de vida bem difícil, bem complicado. Ele era um artista incompreendido na época. Ele vinha de uma família muito rígida, muito tradicional. A mãe dele tinha tido um filho anterior a ele, que tinha morrido e tinha recebido o mesmo nome. Quando Van Gogh nasceu, ela deu o nome do filho morto. Só que ele nunca conseguiu superar fazer com que a mãe superasse essa perda do filho. Então ele sempre foi uma criança rejeitada. Ele tentou, né, outras profissões, inclusive o pai dele era pastor, ele tentou também essa profissão, mas ele não conseguiu. E quando ele decidiu ser pintor, ele foi muito rejeitado pela sua família. Ele tinha acessos de bipolaridade, né? Ele teve contato com os impressionistas, com as obras impressionistas, mas ele não participou das exposições impressionistas. Ele teve um contato maior com o Gauguin, que foi um outro artista pós-impressionista, e entre uma briga que eles tiveram, o Van Gogh cortou a sua própria orelha como uma forma de expressar aquilo que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo. Então ele era um artista incompreendido na época. Alguns dizem, inclusive, que ele é precursor do expressionismo, porque mesmo ele representando uma obra onde não apareça uma fotografia, uma pessoa, ele consegue mostrar solidão, angústia, medo, dor através das suas pinceladas. A característica do Van Gogh é a emoção através da cor e dos traços. Emoção através da cor e das linhas. Aqui os comedores de batata, a gente não tem dúvida que ele está representando a pobreza, a dor, a fome. Aqui é a Noite Estelada, né, que é uma das principais obras do Van Gogh, onde ele consegue justamente trazer essa expressão forte do céu com as estrelas, né, para dentro de uma paisagem. Que seria uma paisagem tão simples, ele consegue resgatar essa expressão forte de uma noite estrelada para nós.
O quarto de Van Gogh, também uma das obras famosas dele. Quando nós olhamos para esse quarto, por mais que ele tenha laranja, que é uma cor quente, né, aconchegante, a gente consegue perceber uma solidão, uma tristeza aqui representada, que era o quarto onde ele morava sozinho, já que quando ele decidiu ser artista, né, ele saiu da casa dos pais e ele era incompreendido. Ele trocava cartas com o irmão dele, o Theo, que era um patrocinador da sua pintura, visto que esse estilo de pintura não era aceito na época, porque as pessoas elas gostavam de uma arte que se aproximava o máximo possível da realidade, e aqui a gente consegue perceber, né, que ele deixa essas pinceladas aparentes, ele não se preocupa com a representação fiel da perspectiva, então ele foge justamente daquelas regras de pintura que tanto era elaborada, que tanto era adorada pelos críticos. Então ele era um artista super incompreendido. Aqui é um autorretrato, ele produziu mais de 80 autorretratos e ele dizia que ele tentava captar aquilo que a fotografia não conseguia, que era o seu íntimo. Então, a gente consegue perceber, né, pela expressividade do rosto da sua autorrepresentação, esse momento de angústia e de dor, o curativo, que ele tinha cortado a sua própria orelha, e a característica dos artistas pós-impressionistas, esse trabalhado das sombras, né, de várias cores, criando diversas nuances. Aqui nós vamos dar uma olhada no trailer do filme que foi feito, né, sobre a vida do Van Gogh, que se chama Com Amor Van Gogh, que inclusive foi o primeiro filme a ser filmado com pinturas mesmo reais. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. So, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. So, what brings you to Auvert? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbours, and the police, and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! If only I could have been one of them. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. But what do you know of his life? What did you do for him? I would like to show by my work what this nobody has in his heart. Your loving Vincent. Esse filme ele tem na Netflix, né? Quem se interessar em assistir. É um filme muito bom, muito intenso. A gente consegue compreender exatamente o porquê que ele produzia obras tão expressivas dessa maneira. Um trecho do filme mostrou a parte onde ele se mata. Um artista ele acaba se matando, acaba dando um tiro em si próprio, como uma maneira de parar aquela dor, toda aquela angústia que ele estava sofrendo. Alguns neurologistas, analisando as obras do Van Gogh, principalmente A Noite Estrelada, diziam que ele tinha um problema neurológico muito grande. E outros psiquiatras diziam que ele era bipolar, então ele tinha distúrbios de personalidade. Por isso, justamente, essa questão de cortar a orelha, né, no momento de briga, como se ele estivesse se automutilando. É um artista que foi incompreendido à sua época e hoje ele é ovacionado justamente por conseguir trazer essa emoção através da cor e através das linhas.
Outro artista pós-impressionista é o Gauguin, tá? É a maneira como se lê o nome dele. Aqui ele vai ser um estudioso da cor e do desenho. Então ele deixa muito bem delimitado e marcado o começo e o fim do desenho. Não é mais aquela mistura de cores igual nós vemos aqui na obra do Van Gogh. Então a gente não vê separação entre a linha do olho e a sobrancelha, a gente não vê uma delimitação marcado certinho onde acaba uma parte, onde acaba a outra, apesar de terem linhas mais grossas, mas a gente não consegue ver essa delimitação da linha. Aqui na obra do Gauguin a gente já consegue perceber isso. A temática das obras do Gauguin são as tahitianas, né? Foi onde ele passou um período muito grande da vida dele, fazendo justamente a observação dessas mulheres. Então ele trazia a sensualidade, né, a beleza das tahitianas junto a esse estudo da cor. Inclusive o Gauguin, ele foi um precursor depois do fauvismo, que é uma outra vanguarda, né, que nós vamos ver, que eles fazem justamente esse emprego de cores puras, sem misturar. Então a gente olha as cores no quadro dele, a gente consegue perceber essa utilização dessas cores puras sem misturar. Então ele não faz mais aquele degradê e nem as pinceladas. Estudo da cor, novamente, estudo do desenho, jovens tahitianas. Bom, pessoal, então hoje nós aprendemos sobre o pós-impressionismo. Lembrando que o pós-impressionismo ele não foi um movimento, ele foi um período pós-impressionismo onde os artistas eles se sentiram livres para fazer as representações da maneira como eles queriam, ok? Até a próxima!